Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, aqueles que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nessa manhã, nesse dia de terça-feira. Hoje nós celebramos, a igreja se reveste de vermelho, como todos podem ver. Celebramos hoje os apóstolos São Filipe e São Tiago, eles que seguiram Jesus, experimentaram o chamado do Senhor, seguiram Jesus no ministério público que Jesus vivenciou, experimentou e manifestou o reino de Deus, revelou o rosto do Pai das Misericórdias neste mundo. E após a morte e a ressurreição de Jesus também continuaram assumindo a missão, a vocação que o Senhor os deu de se tornarem apóstolos, colunas da igreja, para dar continuidade à missão e à vocação que Jesus os chamou. São Filipe, ele era conterrâneo de São Pedro e Santo André, provavelmente era amigo já de infância, já conhecia os dois irmãos, Pedro e André, e um dia foi encontrado por Jesus na beira do rio Jordão, e Jesus o chamou: vem e segue-me. E ele, com o coração conquistado pelo Senhor, imediatamente começou a seguir Jesus. E este amor que tocou o coração de Filipe, esse amor que o chamou, esse amor que o conquistou, de modo muito rápido, Filipe já começou a chamar os outros, seus amigos, já começou, contagiado pela experiência do chamado de Jesus, começou a ir ao encontro de outras pessoas para trazer até Jesus, para apresentar a Jesus aos seus amigos, porque assim é um coração de um homem e de uma mulher apaixonado por Jesus. Não cabe dentro de si essa experiência de ser encontrado, de ser chamado de amor pelo Cristo, que quer fazer cada vez mais Cristo amado e conhecido pelos outros. Por isso que São Filipe também recebe esse chamado e de modo imediato acolhe, dá a sua resposta positiva, mas não só responde ao Senhor, como se deixa se levar por este movimento interior de fazer cada vez mais Jesus amado e conhecido, assim que ele fez. E depois, após a ressurreição de Jesus, diz a tradição que ele foi evangelizar a Turquia e lá sofreu o seu martírio. São Tiago, que é o menor, que é o filho de Alfeu, ele é o primo de Jesus. O outro Tiago, o maior, que é irmão de São João, e São Tiago, o menor, ele é o primo de Jesus, é aquele que escreveu também a carta de São Tiago, que nós conhecemos
na Bíblia. Ele foi o primeiro bispo de Jerusalém, desenvolveu uma intensa atividade evangelizadora logo após a ressurreição de Jesus. Ele começou a coordenar e ter esse destaque. Pedro vai para Roma, como nós sabemos, mas Tiago fica em Jerusalém, ali se torna o primeiro bispo e a partir dali orientar a evangelização ali em Jerusalém e ao redor. E ele, a tradição apresenta ele também como um homem austero, exigente consigo mesmo e cheio de bondade para com os outros. Isso nós conseguimos encontrar na carta de São Tiago. Um homem de uma profunda intimidade com Deus, de uma religião de uma experiência com Deus muito concreta, e orienta através da sua carta, a carta de São Tiago, essa experiência concreta, esse transbordamento da intimidade com Deus que vai se dando nos relacionamentos. Por isso que ele é muito exigente consigo mesmo, porque ele quer corresponder, quer realmente ter uma vida coerente com o chamamento de Cristo, mas é um homem que realmente cheio de bondade para com os outros. Um homem que experimentou o amor de Deus, esse amor fiel, mas ao mesmo tempo essa fidelidade a Deus que não nos faz exigente com o próximo. A fidelidade a Deus nos faz misericordioso com os outros, nos faz bondosos uns com os outros. É isso que nós olhamos para a vida de São Tiago e podemos também querer imitá-lo. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos os apóstolos e a igreja celebra todos os apóstolos, ora um sozinho, ora dois, como nós estamos celebrando hoje. Mas por que nós celebramos os apóstolos? Primeiramente, celebramos os apóstolos para lembrarmos da apostolicidade da igreja. A igreja, ela é apostólica. Jesus que escolheu os seus 12 apóstolos e a partir dos apóstolos funda a sua igreja. Eles são como colunas desta igreja fundada por Jesus Cristo. O Senhor é o fundador da igreja, Ele é o Senhor da igreja, mas escolheu homens para conduzir esta igreja. E hoje temos os sucessores dos apóstolos, o Papa e os demais bispos, do qual Cristo, como Senhor da igreja, como cabeça da igreja, continua orientando, conduzindo e sustentando a sua igreja através dos sucessores dos apóstolos. Então a igreja, ela é apostólica, a igreja, ela é de Cristo. Cristo é a cabeça desta igreja e escolheu homens como apóstolos, como colunas, para sustentar essa igreja fundada por Ele. A igreja é de Cristo. Celebramos também os apóstolos para que nós possamos lembrar que Jesus escolhe quem Ele quer, do modo que Ele quer e a partir dos seus critérios, e não dos nossos critérios, não dos critérios humanos. E assim, nós reconhecemos que o Senhor que vai escolhendo quem Ele quer, como Ele quer, a partir dos seus critérios, e vai capacitando os seus escolhidos. Para que nenhum de nós, ao olharmos para os apóstolos, e vemos ali que foram homens fracos, marcados pelo medo, pelo desânimo, mas Deus o capacitou. Celebrar os apóstolos para nós olharmos também para eles e reconhecemos que Deus que nos chamou, Deus que continua nos chamando, nos escolhendo, é Ele que nos capacita. Sendo assim, não precisamos ter medo de dar a nossa resposta a Deus. Não precisamos ter medo, estarmos conduzidos pela insegurança, porque é o Senhor que vai nos capacitar. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos envia e é o Senhor que nos capacita do mesmo modo que fez com os apóstolos e tantos outros que nós conhecemos na história da igreja, que eram pessoas pequenas, frágeis, no olhar humano insignificantes, mas a partir da graça, do envio e do chamamento de Deus, foram capazes de serem protagonistas de um tempo novo, de um mundo novo. Assim também nós precisamos cada vez mais ter essa humildade de reconhecer, é o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos envia, mas, sobretudo, é Ele que nos capacita. Tenhamos essa humildade, essa docilidade de deixar ser conduzido por aquele que nos chamou e aquele que quer capacitar a cada um de nós para sermos instrumentos, para sermos protagonistas de uma geração nova, de um povo novo, de um povo que precisa voltar a amar e a conhecer Jesus de forma cada vez mais concreta e radical. Voltando o nosso olhar para o evangelho de hoje, que nós ouvimos, o evangelho de São João,
O evangelho de hoje ele está inserido ali, Jesus está junto com os seus apóstolos, com os seus discípulos, na última ceia. Na última ceia, e falando das coisas do alto, das coisas do céu, explicando a eles das coisas do céu, das coisas do alto, porque Jesus está preparando a eles, porque sabemos que a última ceia é os momentos finais da vida de Jesus, da experiência de Jesus com os seus discípulos, com os seus apóstolos, porque logo após a última ceia, ele vai ser preso e tudo aquilo que nós sabemos o desenvolvimento. Mas falando das coisas do alto, em certo momento, Filipe, como um homem ali, com uma pergunta um pouco ingênua, Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o rosto do Pai. E aí Jesus, com todo carinho e bondade, ô Filipe, ainda não vistes? Eu vim revelar o rosto do Pai. Olhe para mim, eu sou aquele que até então era o Deus invisível, que nem o nome poderia ser pronunciado, eu sou o rosto do Pai. Eu fui enviado pelo Pai, eu sou o Verbo encarnado, o Deus invisível que se tornou visível. E para que possam chegar ao Pai, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejam que bonito, diante de uma pergunta ingênua, Jesus faz uma profunda revelação da sua identidade. Porque até então, Deus era invisível. Pela encarnação do Verbo, o que Jesus está dizendo é isso, pela encarnação do Verbo, eu que fui enviado, eu que encarnei no seio da Virgem Maria, da minha Mãe Santíssima, estou no meio de vós, olhando para mim, vocês encontram o rosto do Pai. Olhando para mim, vocês conseguem enxergar quem é Deus e como Deus age. Porque Jesus, ele é o revelador do rosto misericordioso do Pai. Vejam, amados irmãos, como é que Deus trabalha conosco. A questão não está na pergunta ingênua. A questão está no desejo do coração de Filipe de conhecer a Deus. É como que as crianças, às vezes, fazem uma pergunta boba, mas existe dentro dela o interesse de conhecer mais profundamente aquilo do que ela está perguntando. E às vezes, os pais, ou nós como adultos, até rimos, nossa, que pergunta tão boba. Mas atrás de uma pergunta boba, como das crianças, uma pergunta ingênua, que muitas vezes as crianças fazem para nós, e às vezes são tão ingênuas as perguntas, que até as respostas são difíceis de dar, mas existe um interesse maior, mais profundo delas, de conhecer realmente aquilo que elas estão perguntando, aquilo que é a dúvida delas naquele momento. Assim foi com Filipe. Encontrado pelo Senhor, vendo Jesus falando das coisas do céu, das coisas do alto, deste céu, deste Deus, deste Pai, que espera cada um de nós no céu, na eternidade. É como que se fosse uma pergunta, é uma pergunta ingênua, mas como se fosse um desejo mais profundo dentro do seu coração, de ver esse Deus, de ver esse reino, de participar deste céu. E aí Jesus faz uma grande revelação: eu sou o rosto do Pai. O Deus invisível agora se torna visível. O Deus inacessível agora é acessível. O Deus que era invisível se torna palpável para cada um de vocês. Porque eu sou o rosto, eu revelo o rosto misericordioso do Pai das misericórdias. E ao mesmo tempo, Ele é o caminho para que possamos chegar ao Pai. Vejam, amados irmãos e irmãs, o que isso para nós nos faz também compreender e desejar como aqueles que reconhecem que fomos chamados pelo Senhor, como aqueles que reconhecem que também, assim como os apóstolos, temos as nossas dificuldades, mas queremos corresponder à vontade de Deus, o projeto de Deus, o chamamento de Deus para cada um de nós, nas realidades específicas nas quais nós estamos inseridos. Nós precisamos cultivar em nossos corações o desejo cada vez maior de conhecer a Deus. O desejo cada vez maior do nosso coração de conhecer Ele, sempre mais e mais, de aprofundar o nosso coração, de adentrarmos na sua intimidade, não somente um conhecimento teórico, um conhecimento teológico, um conhecimento intelectual, mas na profundidade do significado da palavra conhecer,
no contexto bíblico, na profundidade dessa palavra, conhecer dentro do contexto bíblico, que é o que? Mergulhar. Mergulhar, tocar por dentro de Deus. Isso é conhecer. Quando eu conheci Jesus, estou conhecendo a Deus, eu estou mergulhando no amor de Deus, no coração de Deus, eu estou tocando por dentro do coração de Deus e estou sendo tocado também por dentro, por Deus. É esse intercâmbio de toque. Nós que vamos tocando, mergulhando dentro do coração de Deus, e o nosso coração que vai se abrindo e deixando ser tocado, mergulhado e transformado de dentro para fora. Por isso que hoje, celebrando São Tiago e São Filipe, olhando para a vida destes apóstolos e todos os outros apóstolos, nós também cultivemos em nossos corações: eu quero conhecer mais a Deus, eu quero aprofundar mais a minha intimidade com Deus, e eu quero mergulhar, tocar por dentro do coração desse Deus que se fez visível, que se fez palpável a todos nós, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.